Desbloqueie todo o potencial da sua academia com a TotalPass. Aumente a lucratividade e receba novos alunos sem pagar nada por isso. Nossa parceria tem um valor de repasse justo de acordo com a mensalidade da sua unidade. Seja nosso parceiro. Olá pessoal, eu sou o Alessandro Mendes, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast da Fitness Brasil. Estamos aqui hoje com um convidado super especial. William, como você está, meu amigo? Olha, que prazer poder falar contigo, né, e ter essa oportunidade aqui estar com vocês. Então, boa tarde aí para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, e obrigado pela oportunidade, estou muito bem e mais feliz ainda de poder participar aqui com vocês desse podcast. Muito legal, William. Aqui esse momento é um momento muito especial, né? Vocês que foram grandes parceiros da Fitness Brasil na alavancagem desses dados para que a gente pudesse enriquecer ainda mais o setor e fazer com que as pessoas tivessem uma mentalidade mais estratégica, mais direcionada para poder melhorar os seus negócios. Vem aqui agora para contribuir ainda mais, né? Trazendo um pouco da sua expertise. E para o pessoal que está acompanhando a gente, que vai ouvir esse podcast, que vai mergulhar para aprender, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua, cara. Conta um pouco de você aí, como é que você está no mercado, o que a tua empresa tem feito atualmente, para o pessoal entender o contexto e depois a gente mergulhar para cavar essas suas experiências, para a gente poder entregar esse conteúdo riquíssimo para quem vai acompanhar a gente até o final. Bom, eu sou engenheiro de formação e sempre trabalhei na área de sustentabilidade. E recebi um convite da TotalPass há aproximadamente 3 anos, já um pouquinho mais de 3 anos, para vir para cá, para a TotalPass, para capilarizar o mercado, ou seja, buscar mais parceiros de academia para que a gente pudesse ter uma rede que fizesse sentido para os nossos parceiros entrarem conosco. E desde então eu entrei aqui, a gente tinha aproximadamente aí cerca de 2.500 parceiros na nossa rede, e hoje a gente já está aí com mais de 23 mil parceiros ao longo desses 3 anos. Então, um trabalho muito grande de captação de parcerias, né? E tudo isso muito focado nessa minha questão de gestão, né? Eu falo, tudo bem que eu era no mercado de sustentabilidade e talvez não conhecesse tão bem de academia, apesar de ter treinado sempre e gostar muito de exercício ao longo da minha vida. Né? Quando eu era criança, andava muito de bicicleta, tenho algumas cicatrizes por conta de bicicleta. Eu e meus irmãos, a gente aprontava bastante. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu nunca tenho o joelho ralado, cotovelo, mão cheia de cicatriz. Eu tenho um pouco disso, acho que é a minha história na questão do exercício. Eu sempre gostei muito, né, de exercício. E, quando eu vim para a TotalPass, eu senti a oportunidade de levar saúde para as pessoas, né? Então, é muito focado com o meu propósito e também aquilo que eu vivi. Né? Por mais que eu seja engenheiro e sempre tive essa visão um pouco mais analítica, eu construí a minha carreira focada na parte comercial, né, e tive empresa e fui também co-founder de startup, então tenho essa visão da parte do empreendedorismo também. Muito legal, cara. Agora, conta pra gente assim, porque com certeza você vai ter clientes seus assistindo aqui que já conhecem a TotalPass, já sabem o que significa. Tem pessoas que ainda não fazem parte e tem gente que talvez está chegando no mercado agora, ainda não entende o que é a TotalPass, o que faz essas empresas que estão nesse segmento. Então, contextualiza um pouco para o pessoal que está aqui assistindo o que é a TotalPass. Legal. A TotalPass, ela fornece um benefício corporativo para os seus funcionários possam utilizar diversas ferramentas dentro de um único software. Então, hoje nós oferecemos academias, né? São 23 mil parceiros ao longo do Brasil. Temos mais de 5 mil parceiros de psicologia, ou seja, as pessoas conseguem fazer toda a parte de acompanhamento da saúde mental através da nossa ferramenta, algo muito discutido atualmente. Né? Sim. Toda a parte nutricional também, então tem uma série de sistemas dentro do nosso portfólio que a gente consegue oferecer esse acompanhamento nutricional, e aí uma série de modalidades, são mais de 250 modalidades na TotalPass, para que qualquer um dentro da nossa plataforma consiga fazer, por exemplo, natação, musculação, crossfit, beach tênis, agora a gente acabou de cadastrar o golfe, como exercício, que é muito legal, o pessoal tem gostado bastante. Wakeboard, né, tem uma plataforma de wakeboard que está funcionando, a gente já colocou, então estamos diversificando, inclusive, nessas plataformas para acesso a ferramentas diferentes. E na parte de bem-estar, a gente colocou também, tem uma parceria muito forte com sistemas de massagem. Então, você pode entrar, por exemplo, num Buda Spa e fazer a sua massagem, agendar a sua massagem junto com o nosso sistema. Então, a gente olha muito para a saúde física e a saúde emocional, saúde mental. Então, é muito importante isso, principalmente porque a gente foca no setor de benefícios corporativos.
E é um grande hub, né? Então, né? Então vocês agregam e distribuem ali uma série de soluções que muitos acreditavam que era somente para academias e pequenos estúdios, mas não, né? Uma abordagem em 360. Quando você falou ali da parte de psicologia, né? Cara, que profissão que anda junto com o nosso mercado de fitness, né? Muitos dos principais gatilhos do motivo dos clientes buscarem academia vêm desses movimentos emocionais de buscar relacionamento, de buscar uma aceitação com o seu próprio corpo, de buscar mais qualidade de vida para dormir melhor, para ter uma mente mais saudável. E eu acho que isso que é o grande X da questão. Então, já está embarcado aqui no nosso podcast, né? O pessoal já entendeu bem o que você faz e qual é a sua pegada. E a gente vai explorar essa parte da sustentabilidade que eu gostei pra caramba. Em algum momento aqui no nosso bate-papo eu vou puxar isso para a gente poder conversar. Mas eu queria entrar agora direto no tema do nosso panorama setorial. Você que está assistindo a gente, que ainda não baixou o panorama setorial, vai lá no site da Fitness Brasil, baixa esse material porque ele é gratuito e tem uma pegada muito legal de trazer um olhar completamente estratégico de formação do nosso mercado no Brasil. Tanto falando sobre as estruturas competitivas de negócio, modelos de negócio, etc., passando ali pelos perfis de cliente, né, como as pessoas estão se comportando para comprar aquilo que a gente está entregando de forma 360, como também como os profissionais estão se preparando, se capacitando para poder entregar aquilo que esse consumidor novo, exigente, agora multifacetado, que pode fazer wakeboard, que pode fazer um monte de coisa diferente, está buscando. Então, você pode se preparar para trazer essas informações aí para o teu negócio para ficar mais forte e assertivo. Então, William, seguinte, cara, como é que foi aí para vocês receber o resultado? Vocês foram grandes parceiros da Fitness Brasil. Como é que foi receber o resultado do panorama e se deparar com os dados? Eu sei que vocês, como estão muito capilarizados, têm dados para caramba também, né? Vocês talvez sejam uma das empresas que mais têm informação, base transacional, comportamento de consumo, entender o que o cliente quer, o que não quer, o que está na moda, o que não está. Então, eu quero ver, cara, como é que uma empresa que é totalmente data-driven, como é que essa empresa se comporta quando recebe mais dados do mercado? Como é que foi isso? Ale, para a gente é sempre muito importante olhar as informações que estão sendo veiculadas, né, no mercado, assim, e com uma base de confiança legal. Então, é importante a gente absorver essas informações e conseguir trabalhar com elas de uma forma que a gente consiga ajudar o mercado, né? O propósito hoje da TotalPass, ele é muito ligado nessa parte de parcerias, em como a gente consegue auxiliar o mercado. Então, acho que o principal objetivo quando a gente foi atrás e buscou essa parceria junto com a Fitness Brasil para trazer os dados, era, cara, como é que eu ajudo os meus parceiros de academia a trabalharem melhor com esses dados, eles terem informação para eles saberem onde eles vão abrir uma nova academia, se vai ser uma academia ou um estúdio, né? Se você vai abrir com um sistema de low cost, um high value, como é que você consegue construir essa ideia? E ali a gente consegue entender dentro do portfólio, né, dos 3 módulos que foram lançados, diversas desses insights. Então, regionalização, onde está mais forte, onde está menos forte, como você consegue aproveitar melhor essas informações. Então, acho que para cada um que tem uma leitura, Lê, vai ter uma forma diferente de olhar os dados. Porque os dados, por mais que eles sejam, e eu falando isso como engenheiro, os dados, por mais que eles sejam binário, 1 ou 0, cada um interpreta de uma forma e consegue absorver aquilo que faz sentido para ele naquele momento, né? Então, é importante que ele tenha uma base de confiança de dados para que ele consiga consultar isso e absorver isso da melhor forma possível. Esse gatilho que você disparou agora, ele é fundamental, né? Porque a gente sempre bateu muito, principalmente nos eventos ali, que a Fitness Brasil sempre operou, né? Que a gente precisa de grandes intérpretes de informação, né? Porque a gente vive num mercado que às vezes o cara vê o concorrente fazendo um negócio legal, ele nem questiona se aquilo realmente tem bom impacto ou não, ele só copia e cola, né? Copia os erros e os acertos e joga tudo igual, e daqui a pouco os dois estão se matando e começam a reclamar que o mercado está ruim, mas é porque eles realmente não sabem interpretar um movimento estratégico, uma jogada de peça de xadrez que um outro faz para tentar entrar numa lacuna de mercado, e eu acho que esse é um fator fundamental. Então, a gente vi claramente aqui na sua opinião que a gente está alinhadaço com o que é ser estratégico no mercado. Interpretar se aquelas informações fazem sentido para o seu ecossistema. A gente trabalha com rede, e aí você vê naturalmente, né, uma rede funcionando num determinado bairro,
e tendo um pouco mais de dificuldade no outro. Tem a questão cultural, logística, ambiente competitivo, uma série de outros elementos que fazem aquele consumidor ser diferente. E dentro desse eixo de competição, né, uma das formas das empresas conseguirem ficar mais fortes é trazendo os agregadores, né, trazendo vocês como parceiros para poder abrir um novo canal de comercialização. E aí a minha pergunta existe ainda a palavra certa não era preconceito, mas existe ainda uma barreira de algumas empresas entenderem o papel real dos agregadores, porque no início eles ficavam aqui, não, pessoal, como assim eles vão vender para mim? Ainda ficavam naquele modelo artesanal de uma recepção com o vendedor vendendo para só quem aparece, não tendo nenhum tipo de canal digital, né? Construindo um fluxo de funil, um funilzão mesmo, trazendo gente ali o tempo inteiro para bater no balcão. E aí o nosso mercado teve que aprender, cara, como se calcula o custo de aquisição de cliente? Quando eu tenho um cara trazendo isso, né, bem mais barato e automaticamente é vantagem para mim ter esse fluxo funcionando. Como é que é lidar com esse movimento de amadurecimento do mercado que ainda em algumas situações não consegue entender, valorizar ou até mesmo acreditar que isso é o futuro? Eu estou muito feliz com o mercado, Alê, porque eu vejo que diversos players, tá? E eu não estou falando só dos grandes, não. Acho que os pequenos, aqueles que tinham um pouco mais de resistência, eles entenderam que este é um movimento é um meio de pagamento. Você pensa que lá atrás, né? Eu sempre falo isso, eu conto isso, falei hoje de manhã isso com um cliente meu. Lá atrás, quando eu era criança, eu lembro que eu ia num restaurante com meu pai e ele perguntava antes de sentar na mesa, você aceita Visa? Ele fala, não, eu só aceito Mastercard. E aí a gente não podia entrar naquele restaurante porque ele só aceitava uma bandeira de cartão. Você imagina hoje, no meio ambiente que nós temos, totalmente globalizado, com acesso à informação que nós temos, tudo na palma da mão, se você não pode acessar um restaurante porque você não tem um meio de pagamento como aquele, né? Então, é a mesma coisa uma academia, um estúdio. Como é que você não vai aceitar um agregador? Isso é um meio de pagamento. Você está bloqueando pessoas, cerceando as pessoas de acessarem o seu espaço. E você também está cerceando você mesmo de ter uma fonte extra de renda, uma nova fonte de captação de dinheiro, que aquilo vai te propiciar abrir uma nova unidade, ou ajudar você no pagamento do seu aluguel, ajudar você no pagamento da sua conta de energia. Então, a forma como você trabalha é o que define se é bom ou ruim. Não o meio de pagamento. O meio de pagamento ele tem que estar aí, ele está usando, você tem que estar usando ele. Agora, como você aplica esse meio de pagamento no seu dia a dia é que muda a sua estratégia de crescimento, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala, eu costumo dizer isso muito para os nossos parceiros, a gente é muito transparente aqui na Total Pass, a gente busca realmente ser parceiros legítimos, estamos do lado dos nossos parceiros, né? Então a gente fala muito sobre atendimento e experiências dos nossos parceiros, e a gente costuma fazer, qualquer um que você perguntar aí, tenho certeza que conhece muita gente no mercado, vai falar que a Total Pass tem um momento diferente, a gente costuma pagar mais, né, que os nossos concorrentes, justamente porque a gente entende que se eu tenho um parceiro feliz, esse parceiro cresce. Se esse parceiro conseguir crescer e ele abrir novas operações, é um ciclo virtuoso, todo mundo ganha, porque eu dou acesso aos profissionais daquelas empresas terem mais lugares para treinar. Se eles tiverem mais lugar para treinar, às vezes ele consegue ter que andar 3, 4 km para ir para uma academia. Você abre uma academia do lado da casa dele, isso propicia com que ele vá mais feliz, ele leve mais gente da família dele, aumente o número de pessoas treinando. Então, é esse ciclo virtuoso que nós queremos propiciar. E nós enxergamos muito como forma de pagamento. Você tem que ter todo mundo para não ser bloqueado no mercado, para não diminuir a sua receita. Muito bom. E quando vocês olham assim, agora a gente vai falar um pouco de uma relação logística, né? Durante muito tempo a gente viu ali o processo de evolução do próprio mercado que estava muito associado a crescimento de novas tecnologias somente nos grandes centros, nas grandes cidades, essas coisas muito revolucionárias só apareciam nas grandes capitais. Agora a gente vê um movimento mais de democratização de acesso a esses processos, né? A capilaridade agora, até mesmo da tecnologia, possibilita empresas que estão em cidades menores, né? Que tem, e muitas vezes as pessoas olham, tem uma academia numa cidade pequena, mas é uma cidade que tem, sei lá,
50 mil habitantes, mas tem uma indústria que tem 5 mil funcionários, né? Então, você tem ali um eixo muito diferente, que antes as pessoas olhavam para esses mercados e até ignoravam e deixavam, deixa eles andarem quase como artesanais. Agora, com essa amplitude do mapa, mostrando ali na própria investigação que o Panorama levantou para a gente tem sim cidades menores, mas com um alto potencial de crescimento, e também olhando para esse lado corporativo de grandes empresas que têm muitos colaboradores, também é um eixo importante. Então, fica aí esse gancho aí para quem está numa cidade menor, que quer também entender como pode fazer esse processo acontecer, ativar o seu ecossistema ali para poder fazer com que o seu negócio seja uma escolha. Essa é uma pergunta sensacional, né? Porque se você olhar, hoje ainda existem cidades que elas foram formadas por conta de empresas. Sim. Né? Tem uma cidade aqui interior, aqui pertinho, que é a cidade de Alumínio. Ela foi constituída, se não me engano, pela CBA. É uma cidade pequena, mas toda a cidade ela é movida por aquela empresa. E isso acontece em diversas regiões do Brasil e do mundo, né? Você tem cidades específicas que são rodeadas pelo movimento de uma empresa. Então a gente precisa estar atento, né? A gente precisa olhar o que está acontecendo no mercado e qual é o movimento, né, que vai acontecer. Se a gente for, né, no aspecto agora mundial, falando sobre a questão da guerra tributária, é muito do que vai acontecer, vai começar a mudar plataformas e eixos econômicos, né? Começa a se não fazer sentido ter mais uma empresa num eixo econômico e muda-se para outro eixo econômico. Vai se mudar toda a biota daquela região, porque a gente muda o panorama setorial. Então, tem mais empresas saindo para aquele local, movimenta de outra certa forma a economia daquele local. Sim. E a gente tem que estar atento a isso. Imagine que se isso acontece aqui dentro do próprio Brasil, para onde você vai? Qual o movimento que você faz com a sua rede, com a sua academia, né? Com o seu portfólio? Então, a gente precisa estar atento a essas movimentações para que isso seja benéfico a um empreendedor, seja benéfico ao empresário, né? Que ele consiga entender que aquele movimento é super importante. Ontem mesmo eu recebi um áudio de um amigão meu lá de Goianese, e ele falou, olha, abri uma empresa aqui pertinho do meu estúdio, e eles estão aceitando Total Pass. E, cara, eu não tinha muita recepção, e agora tá lotado de gente aqui, cara, tá muito bom. Pô, que bacana, e começou a me agradecer e elogiar o sistema da Total Pass e falar que tá todo mundo muito feliz lá com a utilização. E eu falei para ele, pô, que legal. Eu falei para você que no início ia demorar um processo de rampagem, porque você estava num local muito afastado, mas que assim que surgisse a oportunidade que alguma empresa fechasse ali, você ia ver o reflexo rápido. Ele falou, foi exatamente o que aconteceu. Então, às vezes, as pessoas até na ânsia de querer um movimento rápido e entender que não, olha, eu preciso começar a receber aluno amanhã e tal. Não é assim que funciona, né? Ou até dependendo da região. Dependendo de tá, né? Exato. Empresarial, como é o caso aqui em São Paulo, tem um outro parceiro que falou para mim esses dias. Falou, Will, é impressionante. Se não fosse o agregador, eu não tinha faturamento, porque eu só recebo 100% do meu faturamento é do agregador, porque ele está numa região extremamente corporativa. Então, os altos e baixos, ou as diferenças regionais, fazem com que, inclusive, o perfil do público mude. E a gente tem que saber se adaptar. Imagine que eu não tivesse essa fonte de receita e tivesse com o meu estúdio ou com a minha academia num local extremamente corporativo. Eu deixaria de receber todo aquele fluxo e provavelmente minhas contas não fechariam no final do mês. Então, a gente precisa se adaptar ao que existe no mercado e aprender a utilizar. Né? Acho que essa é a melhor forma de você ter uma receita de qualidade no seu espaço e ser um espaço com longevidade, com saúde financeira, né? E que você propicie realmente o crescimento, que é isso que a gente quer, que os parceiros cresçam. Foi muito legal você levantar essa bola aí. Eu vou fazer uma conexão com o que eu estava viajando aqui junto contigo nesse processo, né? Onde eu estou aqui no meu escritório, eu estou dentro de um centro de inovação, né? Aqui na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Então, é um prédio que tem 5 andares, ele é voltado para o ambiente de startups e etc. E aqui tem no nosso andar aqui, agora eles saíram daqui porque eles cresceram muito rápido, nasceu uma empresa que eles trabalharam focados na logística reversa, do tipo, para atender Mercado Livre, a Amazon, né, e esses grandes vendedores, né, a partir do momento que o cliente não quer mais a mercadoria e quer trocar. E isso vira um problema real, né? De como ele faz para devolver essa mercadoria num custo menor, num tempo mais ágil. Se você faz esse pensamento há 20 anos atrás, a dor sempre existiu, né? Mas era difícil você imaginar que uma empresa ia nascer com um modelo de negócio
para poder atender uma dor específica. Por que eu dei essa volta? Porque eu já vi academias nascendo com um modelo de negócio direcionado para agregadores. Você acha que isso pode ser uma nova característica de modelo de negócio? Porque muda muito o eixo, né? Tipo, eu sou um cara que vende para agregadores diretamente. E eu já vi algumas nascendo, mas não num movimento generalista, né? De aparecendo em tudo quanto é lugar. Já apareceu isso no planejamento de vocês? Curiosidade, o momento curiosidade do nosso podcast. Ale, muito legal a sua pergunta, porque realmente a gente consegue olhar nichos surgindo, né? A academia é só para mulher, né? Academia é só para... Então, agregadores em específico eu ainda não vi, mas o que eu já vi são oportunidades do mercado onde aquelas academias estão aproveitando e eles sabem que o perfil vai ser só de público para agregadores. Um exemplo prático do que aconteceu. Recentemente, um parceiro nosso me ligou e falou: Will, estou abrindo dentro do aeroporto. No aeroporto eu sei que vai ser só público corporativo. Me ajuda aí, vamos fazer uma campanha legal, que eu preciso que as pessoas saibam que eu estou no aeroporto. E aí a gente começa a ver um padrão. Né? Se você, ele viu uma oportunidade, talvez o aluguel fizesse sentido, abriu a operação, mas ali são pessoas que estão indo e voltando. Sim. Né? E provavelmente não está próximo de nenhum local residencial. Então, muito provavelmente, as pessoas de público corporativo vão acessar esse local para fazer treino. Exato. Assim como hoje a pessoa passa 2, 3 horas numa sala VIP. Então, ao invés de eu passar 2, 3 horas numa sala VIP, eu vou um pouco antes, faço meu treino, tomo meu banho, me preparo e viajo. Então, isso pode acontecer. Eu acho que o modelo de mercado ele tem sido mutante, né? As pessoas estão aprendendo novas tecnologias, aprendendo como utilizar essas tecnologias, e isso pode sim influenciar com as parceiras, né? Quais são os meus principais parceiros que podem me trazer volume aqui nessa operação e podem me ajudar impactando essas pessoas que estão passando por aqui para que eles saibam do meu espaço. Então, isso pode acontecer. Acho que ainda não tem ninguém específico olhando apenas este modelo, mas com certeza de maneira híbrida isso tem acontecido. Muito boa. Vou entrar num gancho agora que tem a ver com o outro lado, né? Então, os negócios estão se adaptando, entrando nessa linha híbrida que você falou. Se a gente vai no passado, 15 anos atrás, e tenta lembrar como os caras compravam um produto, e você vira para aquele cara lá atrás, tipo na máquina do tempo, fala assim, cara, daqui a 15 anos a gente vai ter uma academia que o cara só vai vender através de agregador, o cara não vai nem entender que parada é essa. E olha como muda o mundo, né? Isso, óbvio, passa pela uma mudança de comportamento também de aquisição do cliente, né? A empresa entende, mas o cliente também precisa ativar isso na cabeça dele. E mais do que isso, a gente vive num mundo muito doido, né, atualmente. Muitas conexões diferentes, muitas referências diferentes. Você pega, tipo, um TikTok há 5 anos atrás não existia. Hoje os caras ficam olhando 5 horas para a tela do negócio. Quando nasceu, todo mundo falava, cara, é um aplicativo de dancinha. Hoje, raramente tu vê as dancinhas acontecendo. Alta entrega de conteúdo ali dentro. E as academias aprendendo a se comunicar também com esse mercado, porque o cliente busca novas coisas, talvez... Na época da dancinha, talvez aprender a dançar melhor e o canal era através da academia. Então, a gente começa a ver que o consumidor está mudando realmente e as academias estão precisando mudar para acompanhar. Vocês que são o ponto de conexão entre esses dois polos, já começaram a entender assim, o impacto dessa transformação? Porque antes eu vendia de um jeito, agora a gente está numa crescente, por exemplo, das academias... estilo Ironberg, né? Aqueles equipamentos tipo Disney que todos os marombeiros do universo gostariam e que se você vai olhar para quantos caras gigantescos tem, não daria 1/3 dos números de clientes, né? Tem uns magrinhos tipo eu, assim, que querem ir lá ficar perto dos caras grandões, usando as anilhas que a gente não consegue nem pegar só para viver o ambiente. Então, a gente vem numa ressignificação de proposta de valor constante. A minha pergunta é... Esse impacto na mudança do consumidor passa no direcionamento de vocês para poder encaixar essa mudança com a entrega lá que o teu cliente, que a academia tem que fazer? Acho que essa é uma resposta muito complexa, né? Se a gente começar a olhar histórico, a gente viu uma transformação no mercado pós-pandemia. Então, as pessoas na pós-pandemia começaram a se preocupar um pouco mais com o seu corpo e com a sua saúde. Sim, verdade. Né? E as pessoas, durante a pandemia, começaram a focar mais tempo em tela e sentados.
Uhum. Então, isso fez com que também elas tivessem um retrocesso. Então, as pessoas ou engordaram, ou perderam saúde, ou começaram a ter problemas de saúde mental. E aí, pós-pandemia, foi muito duro para essas pessoas, né? Tem pessoas que realmente ficaram com dificuldade de sair de casa, com pânico, com receio mesmo. E ao mesmo tempo, preocupados, porque, pô, eu não quero perder minha saúde, eu não quero perder minha vida. Então, eu acho que a academia, ela foi um gatilho, né? Porque você conecta as coisas, né? A pessoa começou a fazer lá um acompanhamento psicológico, entendeu que, pô, ela precisava se exercitar, ela precisava sair da inércia, e aí começou a praticar uma atividade física. E isso fez com que o mercado de academias tivesse um crescimento muito forte. Então, muitas pessoas começaram a treinar, né? Começaram a sair do sofá e começaram a voltar a buscar saúde. E aí, uma série de exercícios começaram a ser praticados, não só a academia, mas a velocidade, a bicicleta muito forte, natação muito forte, beach tênis muito forte, corrida, né? Hoje é uma febre a corrida. Então, todos esses exercícios, eles criaram ali o que eu chamo de comunidades, né? Você tem a comunidade do CrossFit, você tem a comunidade da corrida. Então, essas comunidades, elas vão incentivando cada vez mais a prática de esportes, porque eles postam nas redes sociais. Uhum. E com acesso, como você mesmo disse, com acesso ao TikTok, com acesso ao Instagram, todo mundo agora tem muito mais força ao entender que o benefício da saúde é super importante. E aí as pessoas começam, né, os grandes empreendedores enxergando essa possibilidade de aumentar o fluxo, de aumentar a receita, inovam no mercado, né? E aí começa a se surgir-se os grandes centros de treinamento. Na minha opinião, que foi uma excelente sacada, os centros de treinamento, para quem nunca visitou, recomendo que visite, porque é algo fantástico, né? Você entra no centro de treinamento, você se sente como se estivesse na Disney dos fisiculturistas, né? Exato. Aquelas anilhas de inox, coisa linda. Tem que ter 3 amigos para te ajudar a levantar. Como é que eu levanto um negócio desse? E aí você olha lá o cara do teu lado fazendo tranquilamente uma série de 12 com... Exatamente. Pô, não é possível. Então, é super legal. E aí você começa a enxergar as pessoas nas redes sociais, né, que estão nesses espaços. Pô, isso incentiva, de uma certa maneira, com que mais pessoas busquem aquilo. É possível. Se tem aquela pessoa que fez, eu também consigo. E aí existe o desafio, né? Dentro da comunidade existe o desafio, as pessoas se desafiando para que cada um seja melhor um que o outro. Então, acho que tem muito disso. Não só a perspectiva de saúde, mas a perspectiva mesmo do desafio, de você conseguir melhorar constantemente, de você estar num outro ambiente que vai te propiciar algo que você não sabia que era possível, né? E os CTs, eles estão super em alta aí, tem muita gente fazendo CT hoje, e cada vez com uma pegada diferente, né? Coisas novas aparecendo. Então, acho que a gente ainda vai ver muita coisa nova de mudança para os próximos cenários aí, acho que os próximos meses, eu não sei nem te dizer em ciclos. Acabei de voltar lá, como eu comentei, de Las Vegas, e pô, a gente vê muita tecnologia surgindo lá também, né? E vou fazer você voltar no tempo antes da tua trajetória na Total Pass. Eu quero trazer você para o teu momento sustentabilidade. Você me falou ali nos bastidores que era o cara imerso na sustentabilidade. Agora a gente está falando de transformação no modelo de negócio, reconstrução da proposta de valor, um novo cliente exigindo novas coisas e o nosso mercado ainda com dificuldade de enraizar esses preceitos da sustentabilidade de uma forma 360, né? Você acredita também, né? Eu sou um entusiasta da sustentabilidade, do tripé ali, do triple bottom line, do econômico, social e ambiental. E a gente vê agora, né, nas grandes empresas, as grandes corporações, a sigla do ESG aparecendo nas cabeças ali para mostrar que as empresas querem mudar, querem reconstruir a sua forma de operar. Você enxerga que isso pode impactar positivamente o nosso mercado nos próximos anos? Porque a gente tentou levantar essa bandeira muitas vezes, mas o mercado ainda tem a dificuldade de entender que daqui a pouco o cliente vai começar a escolher a academia também pelas práticas verdes que ela tem, em como ela economiza energia, em como ela descarta tudo aquilo que ela tem lá dentro, como ela se encaixa com a comunidade e com aqueles que estão ao seu entorno. Você que é um cara dessa área também, né, cara? Eu quero usar um pouco dessa tua expertise para trazer um pouco desse caldo aqui para o nosso debate no mercado. Só para a gente entrar, né? Se eu falo de econômico, social e ambiental do ESG, a gente já ia perder aqui, investir pelo menos uma hora aqui no nosso tempo para falar sobre todos os benefícios que a gente teria. Exato. E a gente pode pegar alguns ganchos, tá? Quando eu olho para a parte econômica,
a empresa está preocupada em gerar negócios, né? Esse é o core business das empresas. Para ela gerar negócio, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter o público interno dela bem de saúde mental, saúde física. Então, ela vai investir internamente para que o seu público consiga melhorar. E aí ela vai contratar plataformas como a TotalPass, né, os agregadores que existem no mercado, para quê? Para que faça com que a população interna dela tenha saúde. Né? Então, isso já é um gatilho para que a gente tenha essa melhoria. Então, um excelente gatilho. Quando a gente olha para a parte ambiental, existem já hoje centros específicos que vendem toda uma proposta da parte ambiental. Né? E cada vez mais está se inovando. Então, a gente olha uma pegada muito grande aí das pessoas discutindo a pegada de carbono, né? E a parte da distribuição de energia. Então, aqui na TotalPass, o ano passado, eu fui precursor de um programa interno justamente focado para energia. Então, a gente tem os grandes centros, né? As grandes fazendas de energia, geração de energia solar. Isso. Essas gerações de energia solar, elas entram hoje num sistema que a gente tem aqui e a gente compartilha isso com todas as academias parceiras da TotalPass. Então, se é uma academia parceira da TotalPass e quer economizar com o custo de energia e utilizar uma matriz mais limpa, ela já consegue, dentro do nosso sistema, se beneficiar dessa tratativa com o programa que a gente criou ano passado. Então, tem uma série de coisas que a gente começa a moldar e olhar para esse mercado de uma maneira diferente, né? Que até então não era discutido. Se você olhar São Paulo mesmo, é muito complexo. A gente não tem espaço para grandes fazendas de energia solar. Verdade. Então, a gente acaba captando de fora e utilizando essa energia num centro de distribuição compartilhado. Né? E o mais interessante, quando a gente começa a segmentar, tem uma questão social muito forte também. Né? A gente levantou isso, né, no nosso bate-papo ali inicial, ali, quando a gente estava fazendo o aquecimento. É legal trazer isso para cá também. Você estava falando sobre as escalas de acessibilidade de investimento mensal versus a população brasileira e quanto ela tem de renda para poder fazer a atividade, né? Versus também esse processo de democratização da atividade física, para que seja possível para aquele cara que nunca imaginou estando dentro de um ambiente, né? Agora, cara, é possível, eu consigo, né? E também parte desse elemento, né? Exato, é super importante isso, porque a população em si tem uma certa restrição financeira, né? E, cada vez mais difícil, com a inflação alta, poder de compra apertado, é mais difícil a gente realmente conseguir investir dinheiro em outras oportunidades. E a questão da saúde física, ou seja, a pessoa conseguir treinar numa academia hoje, supondo que se o salário mínimo eu tenho ali na faixa até R$ 1.500, mais ou menos eu vou ter 5% desse salário mínimo, R$70. Com R$70 eu não consigo investir, ou muito dificilmente eu vou conseguir investir, numa mensalidade de uma academia. Né? A maioria das mensalidades de academia elas estão acima de R$100. Né? Existe inclusive um estudo que diz que o preço médio de uma academia média é em torno de R$110. Então, se eu tenho R$70 para investir na saúde e o preço médio da academia é 110, eu tenho uma lacuna. Como eu preencho essa lacuna? E aí sim vem os agregadores. Os planos iniciais dos agregadores começam lá em R$29, R$39, pula para R$59, depois você tem R$89, R$119 e assim vai subindo. Então a gente tem aqui falando de 4 primeiras faixas onde a gente daria acesso a esse público, né? Ele conseguindo investir um pouquinho mais, ele tem acesso a academias de qualidade. Exatamente. De qualidade. Então conseguiria ter a oportunidade de fazer algo que ele nunca fez. Por isso é tão importante o agregador. E o agregador trabalha nesse mercado justamente para fomentar com que isso seja possível, aumentar o número de usuários, aumentar o número de pessoas treinando. Encaixado, ele fica encaixadinho com o elemento econômico para poder viabilizar os negócios e fazer a economia gerar na região, a possibilidade do empreendedor que está recebendo essas pessoas também ter mais cliente, ter mais giro, e o social, porque oportuniza aquele que não teria condições de estar ali dentro de poder usufruir algo que faz parte da comunidade dele, porque a maior parte das pessoas treinam ou perto do trabalho ou perto da sua casa, então, de uma certa forma, está dentro dessa logística regional ali de fomento, que é super, super importante, né? Muito bom. Trazendo agora, a gente falou o tempo inteiro, né, costurando o nosso papo, a gente está falando o tempo inteiro de elementos de inovação, né? Coisas inovadoras, abordagens inovadoras, inovação na sua maior essência de todas, assim.
Você veio agora lá da HFA, do evento que é a nossa antiga IRSA, né? Foi legal ver as tecnologias, do que trouxe lá de diferente que você pode trazer, compartilhar com a gente aqui, que pode ser um impacto e pode ser ali um direcionador dos próximos 2, 3 anos que os empreendedores que estão nos ouvindo podem ficar alertas aí, ou oriçados, ou ansiosos para ver rodando nos seus próprios negócios. Muito legal. Acho que 3 coisas assim que eu posso destacar de tudo que eu vi, porque eu vi com muita frequência e de diversas formas, tá? Primeira delas é a gamificação. Tá muito em alta a gamificação. Eu vi coisas lindas lá, se você for analisar assim, brinquedo do meu sobrinho, sabe aquele videogame do celular onde o bonequinho fica de um lado para o outro coletando moedinhas? É como se você fosse aquele bonequinho, você estando numa esteira, andando na esteira, tendo que pular na esteira, indo para um lado e para o outro para coletar aquelas moedinhas, abaixar, levantar na gamificação. Então, isso propicia com que você faça o exercício sem você perceber que está fazendo exercício. Então, para aquelas pessoas que não gostam de praticar exercício físico por algum motivo, porque acha monótono, porque acha chato, você muda o game, né? Porque você está colocando a gamificação dentro da rotina daquela pessoa. Então, isso ajuda muito. Cada vez mais eu tenho visto isso acontecendo, junto com o React, que a gente comentou, que são aqueles joguinhos onde fazem, aperta a tecla verde, e aparece o verde e você corre lá para apertar. Então, isso faz com que você tenha movimento, reflexo, coisas rápidas. Então, acho que é divertido pra caramba, né? É muito legal. E você passa tempo que você nem percebe, quando você vê, você está suando, né? Exato. Parece aquelas lojas de game que a gente tem nos shoppings, né? Que tem aquele negócio do cara ficar imitando quem tá dançando. Tu fica vendo os caras disputando ali, o cara ainda paga uma ficha para poder jogar esse joguinho. Ele tá basicamente fazendo um aeróbico gigante aqui, imitando o que está acontecendo passo a passo na tela. Realmente são mercados que andavam paralelos, mas agora começaram a se namorar, né? Tipo, olha, a gente faz uma entrega similar, né? Tem coisas que tem conexão aqui. É bem interessante isso. A segunda coisa que eu acho que é super bacana, que eu vi muito acontecendo lá, é o recovery. Né? Então, você tem mini saunas com sistema de infravermelho, para você ter uma melhor... como se diz? Fugiu a palavra. Para você regenerar melhor os seus músculos, né? E você ter um processo de captação melhor. Então, a sauna é muito bacana. Eu vi lá as botas de descompressão das pernas, macas de massagem sensacionais. Então, uma série de criogenia também, aquelas banheiras com gelo, até sem água, ou aquela ficou muito na moda, cara. Quando os caras começaram a botar isso direto no TikTok, naqueles desafios ali, eu falei, cara, quando o mercado entender essa parada, vai ser muito legal, vai ser quase obrigatório, porque o cara tá ali, nem vai na academia, mas fica vendo as pessoas entrando dentro daquela banheira de gelo, não sabe porque ele fala, cara, eu tenho que entrar nessa parada também. Tá todo mundo fazendo, e aí o mercado tem que olhar e falar assim, caramba, isso serve para isso, cara. Não é só para tu ficar 1 minuto lá dentro e ficar rindo da cara do teu amigo que tá congelando. Olha, você lembra na pandemia? Na pandemia saiu quase um meme, né? Onde um desafiava o outro. Joga uma banheira de gelo na sua cabeça pelo propósito tal. E aí começaram a fazer isso e isso virou uma febre. Você só abria o Instagram, era só isso que tinha. O pessoal pegando e jogando banheira, negócio, bacia de gelo na cabeça. Então, acho que é muito disso que acontece hoje, né? Existe um movimento dos fitness. Então, você começa a olhar e fala, pô, isso faz bem. Não faz bem só para os seus músculos, mas é saúde mental, porque você está entrando ali, você está se regenerando, você está buscando algo diferente. Então, como é que você consegue incentivar essa prática de uso? Automaticamente as pessoas começam a buscar. E aí, onde tem, acaba tendo um diferencial, a pessoa começa a atrair. Né? Esses dias eu estava num parceiro nosso, e aí eu vi, o rapaz chegou na recepção suando. Eu estava de bike e tal. Ele falou, cara, acabei de fazer minha jornada, eu queria só queria só uma aula da banheira de gelo lá. E aí ele pagou aquela aula específica da banheira de gelo, ficou lá o tempo que ele precisava, acho que 7 minutos, se não me engano, e levantou e foi embora. Eu falei, cara, o cara só pagou para fazer a criogenia dele na temperatura que ele precisava e tal, para recuperação muscular. Achei super interessante isso. Ele foi buscar aquilo em específico, né? E aí a terceira coisa, Ale, que é super bacana, que eu tenho visto bastante no mercado e está ligado com a tua última pergunta sobre o CT,
são essas máquinas articuladas, né? Você tem muita máquina articulada quando você faz o movimento, seja movimento o corpo inteiro, né? Com pesos diferentes, com posições diferentes para cada músculo, né? Para mudar a biomecânica. Então, tenho visto muito isso, vi lá na feira também, e acho que é uma nova tendência, além daquela que já era no ano passado, onde você tinha muito equipamento para perna e glúteo, né? Aquele movimento continua, e fortalecido agora com esses equipamentos mais articulados, que tem uma tração diferente, são mais bonitos, né, visualmente falando, e dá um charme totalmente diferente também para a academia. Então, a gente está falando que para ser competitivo tem que estar antenado com o que tem de diferente, né? E o que tem de diferente também passa pela identificação desses movimentos que acontecem em todos os lugares, né? O cara está ali olhando para o que está acontecendo no YouTube, no Instagram, no TikTok, está entendendo que aquele movimento pode gerar coisas benéficas, ele interpreta esses dados, entende como as pessoas vão buscar isso e se conecta, né, com esse processo. Vocês que também trabalham ali constantemente com esse fluxo, né, e isso ajuda diretamente no processo de fidelização, vem também uma necessidade maior do empreendedor que está ali tocando o dia a dia, né? Olhar um pouco mais para manter o cara ali dentro, porque no passado os caras olhavam só para o balcão, né? Eu quero vender, jogar gente aqui dentro, mas no mês seguinte, foi um monte de gente embora, não sei o que aconteceu com esse meu balde, que sempre tem um buraco, eu jogo água em cima, sai por baixo, jogo água em cima, sai por baixo. E os agregadores também chegam para completar e poder apoiar esse processo. Está mudando o processo de fidelização com os agregadores, e isso está reverberando nos negócios? Conta um pouco para a gente dessa linha. Com certeza, né? As pessoas elas têm buscado soluções, né? Ninguém mais quer saber de problema. Então, a solução geralmente eu quero entrar, eu quero fazer meu treino e eu quero ser bem atendido. Então, geralmente a academia olha isso como eu chamo de balanço de massa. Balanço de massa se saiu 700 e entrou 400, eu tenho um prejuízo, né? Então, todos os meses ela precisa estar equilibrada nesse balanço de massa ou trazendo mais do que perdendo. Como você consegue trazer mais do que perder? Olhando os principais motivos daquela pessoa ter saído, né? Você tem um balanço de pessoas ali que estão realmente saindo. Por que elas estão saindo? Qual que é a motivação? Abrir uma academia melhor do lado, não tenho dinheiro, eu tô sem tempo. As objeções são gigantescas, então a gente precisa entender qual é cada objeção e criar estratégias e gatilhos para que cada uma delas seja, aos poucos, diminuída, né? Então, acho que esse é um ponto importante, que acho que o dono da academia está cada vez mais aprendendo a lidar com isso, para que ele aumente o tempo de retenção, né? E uma das tecnologias, inclusive, que tem sido discutida bastante para isso é a parte financeira, né? Mudar a forma de cobrança para recorrência, né? Não mais planos anuais, tá? Então, tudo isso tem se discutido, né? E são formatos que acabam propiciando com que o aluno fique mais tempo. Tem, inclusive, algumas redes aí que já estão trabalhando no processo sem multa, para não assustar o aluno na entrada, né? Sim. Então, são estratégias, assim, toda a parte financeira, a parte de atendimento, a parte de tecnologia e inovação dentro do seu ambiente, para que você consiga se diferenciar, né? Então, algumas academias que eu tenho visitado, eu já tenho visto equipamentos onde você tem lá a telinha de monitoramento, então você vai fazer o exercício, acompanha essa bolinha, né? Então você consegue fazer todo aquele fluxo de exercício acompanhando, que também é uma forma de gamificação, né? E isso faz com que o aluno esteja ali, prestando atenção numa outra coisa e acaba não percebendo que está ali se matando muscularmente, mas acompanha porque eu quero acompanhar e, eu vou ter que acompanhar aquela tecnologia que ela está me mostrando que eu devo fazer. Isso facilita o treino, né? E ajuda aquela pessoa que talvez não goste muito de se exercitar a mudar o seu hábito. E todo mundo fala, né, que depois de um certo tempo que você treina, você não consegue mais ficar sem. Então, como é que a gente quebra essa barreira? Existem livros aí que dizem que um hábito para se perpetuar, ele demora 21 dias. Eu preciso quebrar essa barreira dos 21 dias para que eu realmente entenda que aquilo é importante para mim e para minha saúde, né? Ontem mesmo, eu estava com um parceiro nosso e ele falou: William, eu já falei para os meus filhos, eles vão ter que me enterrar com 100 anos e eu vou estar andando de moto, vou morrer num acidente de moto com 100 anos de idade. Porque a minha principal poupança são os músculos. Eu treino 6 vezes por semana. Então, olha a mentalidade, né? Que legal que o cara chegou nisso, ele enxergou que para ele envelhecer bem,
ele precisa ter músculos, né? Ele precisa estar bem. Exato. Física. Essa reconfiguração, como você falou, tem um marco importante, né? Na pandemia, a gente realmente começou a dar mais foco para esse movimento saudável e que a prática da atividade física faz você enfrentar, né, essas barreiras que a gente tem, né, que são virais e etc., de uma forma diferente, né? E fazer o cara ter mais vida é uma baita proposta de valor, né? Vamos combinar que o plano de saúde ele vende a resolução da doença, né? O verdadeiro plano de saúde é o nosso. São as academias que, quando a pessoa treina, realmente ela fica mais saudável. Então, a gente tem uma reconfiguração do que é a nossa entrega, né? Agora, entrando agora na parte de encerramento aqui do nosso bate-papo, a gente chegando aqui nessa construção rica, não tem como eu não puxar um gancho para a parte estratégica do negócio, né? A gente falou bastante sobre a transformação do mercado, a forma de competir, os agregadores como um dos principais canais de aquisição de clientes de uma forma diferente. Falamos também da quebra das barreiras de muitas empresas que antes, no passado, tinham o paradigma de que o agregador não agregava, e agora ela já está entendendo que ele é um meio de pagamento, que ele é um fluxo de entrada de novos clientes com o custo de aquisição baixo. E agora a gente levantou uma bola de reconfiguração do mercado através de novas tecnologias, inovação, a conexão com um novo perfil de consumidor. Isso tudo cai em planejamento. E tu, como engenheiro, né, entende muito de planejamento, e aí como você vê aí que o mercado precisa englobar essas etapas aí dentro desse processo? Num cenário, a gente tem diversas pesquisas nacionais, né? A maior parte dos empreendedores no Brasil não faz nenhum tipo de planejamento. 70% dos caras que quebraram nos primeiros 3 anos não quebraram porque não tiveram nenhum tipo de planejamento. Agora a gente falou de muita coisa referente, né? No planejamento estratégico do cara que está nos ouvindo, daquele pequeno que está começando, quais são os elementos cruciais que você acha que tem que estar ali dentro? Sensacional, sim. Tem uma série de coisas que deve ser olhada. E você consegue observar isso dentro de diversos estudos. Hoje tem uma coisa que assim, está na mão de todo mundo, mas poucas pessoas utilizam. E as pessoas que estão utilizando da maneira correta têm visto resultados importantes. A inteligência artificial. Se o dono desse ambiente que tem pouco acesso à informação ou acha que contratar um consultor do mercado vai ser muito caro para que isso viabilize a operação dele, ele pode, de certa forma, ter um primeiro contato com uma tecnologia artificial para que ele consiga se munir de informações e aí sim ir para um consultor e falar, vem cá, amigão, me ajuda aqui focado nisso e nisso, nisso. Porque tem muita gente que nem sabe por onde começar, né? E acaba se perdendo. E aí cota um, cota outro, e no final do dia não contrata ninguém e acaba se perdendo ao longo dessa jornada. Então, tem diversas fases, assim como uma empresa que se estrutura no ambiente financeiro, se estrutura no ambiente comercial, no ambiente de contratação e RH, no ambiente de jurídico, tudo. Cada pilar estratégico é importante para que a academia tenha sucesso. E se aquele dono continua naquela maneira arcaica de enxergar o seu próprio negócio, como ele tem que ser o professor, ele tem que ser o cara que faz a manutenção, ele tem que ser o cara que propicia o cafezinho, que fecha contrato, esse negócio tende a um insucesso. E aí sim a gente vai ter cada vez mais problema com o mercado, com taxas de fechamento muito alto. Então, acho que o objetivo hoje, sugestão para que esses donos de academias prosperem, é que eles consigam olhar de maneira estratégica e não precisa abraçar todos os pilares de uma vez só. Abrace os pilares que são os mais importantes primeiro, né? A gente acabou de falar de balanço de massa. Se o seu funil ele está inverso, ou seja, está trazendo menos clientes e saindo mais clientes, essa já é uma taxa de atenção, né, importantíssima. É um KPI que você deve acompanhar. Olha isso com cuidado, traz pessoas para te ajudarem a vender mais, né? Procurem pessoas, consultores que consigam te ajudar a fazer isso, porque tem diversas pessoas no mercado hoje capacitadas a te ajudarem. Então, donos de academia, não desistam dos seus negócios, né? Eu sei que às vezes eu vejo isso em vários grupos de donos de academia que eu acompanho aqui pelo WhatsApp, pessoas às vezes que acabam se endividando, fazendo antecipação em cartão de crédito, porque acha que é uma oportunidade, acaba não acompanhando a taxa de juros, né? E depois não consegue sair do buraco, está sempre tracionando. Então, é importante trazer pessoas próximas para te ajudar, porque com certeza tem alguém que já passou pelo seu momento, pela sua experiência e que conseguiu sair de lá, e que ela vai te ajudar a fazer o mesmo.
Então, é importante, pessoal, busquem ajuda, busquem profissionais do mercado, estejam preparados, façam estudos, análise SWOT, para você entender quais são suas fortalezas, quais são suas fraquezas e saber se posicionar. Né? Tem muita gente no mercado que fica desesperado, que fala, eu era a única academia da cidade, tal, agora surgiu uma da rede e a rede está acabando com o meu negócio. Porque não se preparou, porque não olhou antes, então se antecipem ao problema. E aí começam a buscar a gente, né? Vem na Total Pass e fala, eu preciso de vocês, porque o cara tá vindo aqui e tá acabando com meus clientes. Então, por que não veio antes? Seu aluno já estaria habituado a treinar com a gente, já estaria habituado a ir até a tua academia, você criaria um vínculo. Então, não esperem as coisas acontecerem para depois tomar uma atitude. Olhem o mercado com antecedência, se preparem para o mercado, saibam que o mercado está mudando, né? O nosso estudo fala aqui que na última década o mercado cresceu 3 vezes. Então, quanto vai crescer ainda na próxima década? Né? E algo que você falou que foi super legal, assim, 15 anos atrás, quem imaginava que o mercado seria assim hoje? Né? Se tivessem imaginado, talvez estivessem à frente. Então, Exatamente. como a gente enxerga a potencialização para os próximos 10, 15 anos, e a gente já começa a se moldar para que seja um pioneiro, e daqui 10, 15 anos, seja aí a maior rede naquele segmento, e consiga trazer inovação e abrir novos mercados. Will, cara, muito bom, obrigado aí pelas palavras finais, foram excelentes, assim, e porque principalmente desperta aí, pessoal, um foco muito grande na sua capacidade de reagir, né? Criar uma proposta, levantar essa proposta e lançá-la no mercado, isso é relativamente fácil. O problema é manter essa proposta ativa durante a evolução. E antigamente, há 10, 15 anos atrás, como ele levantou ali, você conseguia montar um modelo de negócio e ficar com ele intacto durante 5 anos, sem nenhum tipo de alteração. Agora o mercado é muito mais voraz, muito mais agressivo, o ambiente muito mais hostil. Você tem que se reinventar continuamente. E isso passa por revisitar o seu planejamento continuamente. E vou pegar um gancho que o Will levantou ali, que ele falou sobre use a inteligência artificial. Para você que quer aprender como utilizar a inteligência artificial, pega essa dica legal pra caramba que vai acontecer na nossa Fitness Brasil Expo, que é a antiga IRSA, esse ano já vem com o nome oficial. Eu e Carlinho Califórnia, a gente vai estar lá dentro, na Plenária 2, dentro do Congresso de Gestão de Academia, a gente vai fazer uma rodada com inteligência artificial, com até 100 participantes. Então, se você vai participar do evento, já sai aí igual um apaixonado por estratégia, correndo atrás da sua cadeira, porque são 100 cadeiras, para que a gente possa mostrar como os líderes agora vão decidir utilizando a inteligência artificial como apoio. Então vai ser um momento muito legal. Depois, na plenária principal, a gente vai ter um outro momento também de inteligência artificial, mostrando como olhar os dados para poder decidir. Então, Will, cara, teu último alô aí para a galera que esteve aqui acompanhando a gente até agora. Tá contigo aí, palavras finais reais agora, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. Aquela dica matadora para o cara poder sair daqui feliz que acompanhou a gente durante essa 1 hora. Obrigado a todo mundo que esteve conosco até agora, nos assistindo. Aproveitem muito todos os insights que a gente trouxe até aqui. É de grande valia para o mercado e é super importante para o crescimento e profissionalização dos espaços que existem. Se você é dono de academia ou conhece algum dono de academia, aquele cara turrão do seu bairro aí que ainda não acessou o agregador, chama ele para conversar, fala sobre os benefícios, fala para ele se atentar à mudança de mercado. Não dá mais para a gente pensar como a gente pensava há 5, 10 anos atrás. Afinal de contas, o mercado mudou muito. E busca a gente. Nós estamos na rede social, no nosso site, totalpass.com.br. Lá nós temos uma aba, cadastre a sua academia. E lá a gente vai pedir 5 campos, onde você vai preencher o nome da sua academia, o seu nome, telefone e a indicação das pessoas para que a gente consiga entrar em contato e trazer você para a nossa rede para ser um parceiro e ser beneficiado, como mais de 23 mil academias aqui já são beneficiados com o nosso sistema. Eu conto com vocês e eu estou à disposição de vocês. Valeu, um grande abraço. Obrigado, viu, Ale? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Fitness Brasil. Estou à disposição de vocês. Obrigado, Will. Foi excelente, cara. Foi um prazer ter você aqui no nosso podcast da Fitness Brasil, falando sobre o panorama setorial. Você que acompanhou a gente aqui até esse momento, viu quanta coisa rica nasceu nesse movimento. Eu sou o Ale Mendes aqui com vocês, o Arqueiro. Foi um prazer estar com cada um de vocês nesse movimento. Espero encontrar vocês na nossa Fitness Brasil Expo, esse evento sensacional que capacita o nosso mercado, abre porta, abre a mente e faz você decidir para construir um futuro diferente. Então acompanhe todos os nossos movimentos aqui nas redes sociais da Fitness Brasil também, assim como no site. Se você ainda não garantiu o seu ingresso para os módulos de capacitação do evento, cara, corre,
porque as vagas estão avançando, a gente está chegando perto, daqui a pouco está aí, o ano já chegamos quase na metade, então daqui a pouco já está em cima da feira e a gente conta com vocês lá participando com a gente ativamente. É isso, um grande abraço. Fala, Will. E a Total Pass vai estar lá também com o stand, hein? Conto com a presença. É isso, vamos tomar um café, né? Passa lá para tomar isso. um café, exatamente. Muito bom. Pessoal, fiquem em paz, muita luz, muita paz e muita estratégia na sua jornada empreendedora. Esse é um abraço aqui, com muito carinho da Fitness Brasil para vocês. Até lá! Valeu!